Mateus, capítulo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Você pode repetir comigo essa fala de Jesus, versículo 6? 1, 2, 3. Aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Repita comigo o que ele diz no versículo 8. Vamos lá? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas, e eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Retirou-se, porém, os fariseus, conspiraram contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Versículo 13. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu, e ela ficou sã como a outra. Pai amado, bendito seja o Senhor pela tua palavra. A tua palavra é poderosa, ela é santa e ela é eficaz no seu agir. Pai, nós clamamos agora a presença do teu Espírito Santo que está velando por essa palavra nessa noite, nesse lugar. E o Senhor quer cumprir essa palavra nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs nesse lugar. Senhor, se há áreas da nossa vida que estão como a mão daquele homem, ressequidas, não tem vida, Senhor, que nessa noite o Senhor dá-nos a coragem de expormos essas áreas na presença do Senhor, e o Senhor restaure essas áreas da nossa vida. Traga a vida onde há morte em nós, Senhor. Traga a vida onde há morte em nós. Clamamos ao Senhor nessa noite que manifeste a tua vida nos âmbitos da nossa morte. Nós glorificamos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que age e restaura-nos. O Senhor trabalha a favor daqueles que o Senhor ama. O Senhor nos ama e tem trabalhado por nós. E nós engrandecemos o teu nome. Continua a trabalhar por nós. Nós precisamos do teu agir. Nós precisamos do trabalho da tua palavra e do teu Espírito Santo. Ministra o teu povo nessa noite, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém, igreja? Amém. Você quer que Deus trabalhe com você hoje? Amém. Quantos querem que Deus trabalhe na sua vida hoje? Amém. Levante sua mão e diga: eu quero que Deus trabalhe hoje na minha vida. Você dá uma glória a Deus, é isso? Glória a Deus. Deus para de trabalhar? Deus para de trabalhar na sua vida? Na minha vida Ele para de trabalhar? Nós vamos falar sério, vamos ser honestos. Às vezes não parece que nós não estamos percebendo o mover de Deus. Até às vezes até perguntamos: Deus, onde é que o Senhor está? O que o Senhor está fazendo? Ele está fazendo o que Ele faz melhor.
Ele está trabalhando em você. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus estavam caminhando por Jesus, eles não tinham muita parada certa, não tinham um restaurante agendado para almoçar. Naquela época, a pressa pela pregação do Evangelho era muito grande. Pena que com o caminhar da igreja, nós perdemos essa urgência da pregação do Evangelho. Parece que com o tempo passando e a nossa impressão, equivocados que estamos, se pensamos isso, achamos que nós temos mais tempo para fazer a obra de Deus na terra. Eu não sei se você tem percebido, mas nos últimos dias e anos, os dias têm passado rapidamente, não é verdade? Eu conversava com irmãos hoje de manhã, ontem à noite, aliás, e estávamos lembrando disso. Poxa vida, há poucos dias atrás, lá em fevereiro, eu estava recebendo a notícia da gravidez da minha filha. Irmãos, e até o dia 7 de setembro o Daniel está nascendo. E nós não percebemos o tempo passado. Então o tempo passa muito rápido na minha vida. Você está vivendo a vida com muita rapidez, você não nota, nós não percebemos isso. Irmãos, isso é muito sério e é importante para nós. E os dias passam tão rápido, e a Bíblia diz que nós temos que remir o tempo, nós temos que aproveitar o pouco tempo que temos, porque se nós não permitirmos isso, que o Senhor haja no seu Espírito em nós vamos perder o tempo do Espírito Santo. Eu não quero ser alguém que vai perder a ação com o governo do Espírito Santo da igreja do Senhor. Eu não quero perder o tempo do Espírito Santo. Você quer? Então, se você não quer, em nome de Jesus, entenda o que o Espírito vai te dizer hoje. O Espírito quer falar com você, e certamente você tem algumas coisas que o Espírito precisa pôr a mão dele, a mão poderosa do Senhor Jesus, precisa tocar em algumas áreas da sua vida, e nós vamos chamar essas áreas de mão ressequida. Todos nós, de alguma forma, temos uma área que é correspondente à mão daquele homem que estava na sinagoga aquele dia, uma mão ressequida. O que significa uma mão ressequida? Uma mão ressequida é uma área do corpo que não tem vida. Eu não estou dizendo que você está podre, cuidado. Eu não estou dizendo que você não presta para nada, mas uma área da tua vida está com problema. E se é essa área que está com problema, em nome de Jesus, é lá que o Espírito Santo quer agir essa noite. Porque se a morte é em nós, Jesus se manifesta para trazer vida, amém? Quantos acreditam que Jesus pode dar vida onde a morte? Você dá glória a Deus, é isso? Vamos lá, só como Jesus quer fazer. Aplauda, só que Jesus aplauda a porta. Primeiro nós temos que entender que às vezes não entendemos a palavra de Deus. Nós não entendemos a palavra. Eu não estou dizendo que você não lê a Bíblia. Como é o caso dos escribas fariseus, eles não entendiam e ainda faziam acréscimos da Bíblia, perigosos. Nós temos mania de fazer isso com a palavra do Senhor. Não estou dizendo que é má intenção, mas isso vai fazer com que começa a agir uma mão ressequida na nossa vida de fé. Pelo fato dos discípulos não terem um restaurante agendado para almoçar, eles resolveram fazer o que um judeu podia fazer naquela época. Entrar numa plantação de milho ou numa plantação de uva era permitido pela lei. A lei fala sobre isso. Se você for em Levítico 23, 25, você vai ver isso. A palavra permitia que o judeu entrasse na seara do seu irmão, e se ele tivesse com fome, ele podia entrar na roça de milho, ele podia entrar na videira do seu irmão e comer até se fartar. O que ele não podia fazer? Levar para casa. Ele não podia vender, mas matar a fome dele podia? O texto diz que os discípulos estavam com fome. Eles estavam com o quê? O que eles fizeram? Eles fizeram o que a lei permitia que eles fizessem. Entraram numa roça de milho, não precisariam pedir permissão para nenhum proprietário, e começaram a comer espigas. Olha como uma coisa é sutil e perigosa. Quando os escribas percebem o que Jesus está fazendo, junto com os discípulos dele, eles questionam Jesus, como se dissessem: será que eles não têm noção de que o que eles estão fazendo é pecado, porque fazem no sábado? E começam a questionar Jesus sobre fazer algo no dia do Senhor. Para o judeu, ainda hoje, o dia do Senhor é o sábado. Para nós é o domingo, que é o dia da ressurreição. No domingo, o Senhor teve a sua plena vitória sobre o nosso último inimigo, a morte. Jesus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o Senhor de todas as coisas, sabia? Mas para a cabeça do judeu, para a tradição religiosa judaica, e aqui o perigo para nós. Nós nos acostumamos tanto com aquilo que nós já sabemos, que esquecemos que Deus perdeu a capacidade de renovar o velho que sabemos há muito tempo. Eu não sei há quanto tempo você conhece a Bíblia,
uma coisa eu sei: o Espírito Santo é capaz de dar uma nova visão do que você já aprendeu há anos atrás na sua vida, e Ele quer abrir a sua inteligência, o teu entendimento, para que onde há morte, há religiosidade. Irmão, esse aqui chama-se religiosidade. O que o religioso faz? Ele se acostuma com o conhecimento de Deus. Irmãos, eu me acostumo com muita coisa na minha vida, você também. Mas se tem algo que eu não posso permitir que aconteça comigo ou com você, é com o mover do Espírito Santo na minha vida. Eu não posso me acostumar com isso, virar normal. Agir de Deus, mover do Espírito Santo, nunca vai ser normal. Porque quando Deus age com poder, ainda que seja simples. Amém. Glória a Deus. Você dá uma glória a Deus, irmão? Glória a Deus. Se você vai a um restaurante fazer uma refeição, faça isso glorificando ao Senhor pela sua bondade da sua vida. Você não merece nem isso, nem eu mereço. E vai chegando o tempo de aniversário na família, né? Todo mundo quer comer em restaurante, quer comer junto na família, e a gente vai perdendo tempo, vai perdendo o mover de Deus, a provisão de Deus, o cuidado de Deus. Amado, Deus tem sido extremamente fiel com as suas necessidades. Tem ou não tem? Deus não tem cuidado de você direitinho? Tem cuidado ou não tem? Tem sido fiel ou não tem? Às vezes você fica surpreso de ver como Deus tem sido bondoso na sua provisão. Você não se surpreende com algumas coisas? Os discípulos não tinham nenhum dos benefícios que temos hoje. Mas se tinha algo que Jesus cuidava direitinho na vida deles, era a provisão na vida deles. Jesus está muito mais preocupado em ver você satisfeito e contente, feliz, do que seguindo um monte de regras que nem para você faz sentido às vezes. Não bastava guardar o dia do Senhor, eles chegavam a dizer que não se podia fazer nada nesse dia ou quase nada. Havia pelo menos 260 restrições por dia do sábado. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode. Começa a ditar regra para os outros. Você já viu que religioso é terrível? Ele gosta de ditar regra para os outros. E religioso é assim: ele quer que os outros façam, como Jesus está denunciando, aquilo que nem eles mesmos estão fazendo. Religioso é assim. Ele fica ditando regra para os outros. Ah, mas se você fizer isso, se você fizer aquilo. Irmãos, às vezes não faz sentido nem para a gente. Vamos ser honestos. Falar para a pessoa fazer alguma coisa porque vai ter acesso ao reino de Deus, não faz sentido nem para nós. Eu ouço algumas coisas por aí que eu falo: meu Deus, de onde é que essa pessoa tirou isso? De onde que esse abençoado está? Aonde que ele está querendo chegar? E é com isso que Jesus está lidando aqui. Jesus fala dos pães da proposição, que eram reservados no templo em pares de 6, e aqueles pães eram destinados apenas a Arão e seus filhos, ou seja, aos sacerdotes. Por quê? Jesus fala que até o sacerdote no dia de sábado, ele viola a lei. Por quê? Porque no dia de sábado o sacerdote trabalhava. Agora eu fico vendo isso, quando eu descubro isso, eu falo: ah, Deus, mas... ô Espírito Santo, Jesus, o teu amor, o teu cuidado é muito tremendo. Porque enquanto o sacerdote e sua família estavam no templo trabalhando, o levita estava trabalhando, lá no altar havia os pães da proposição. Para que eles estavam ali? Para que no momento do trabalho, quando eles tivessem fome, eles pudessem ter o quê? Comer. Meu Deus, olha o cuidado do Senhor. Olha o cuidado do Senhor. Eu começo a andar no meio do meu povo, o povo que eu pastoreio, amados, e eu dou glória a Deus porque você tem descoberto a fé em Jesus. Porque a fé em Jesus vai te libertar de um monte de coisas que não faz sentido para você. Um monte de jugo que já foi colocado nas suas costas por alguém. Ele quer tirar esse jugo pesado nessa noite, o jugo da religiosidade, e quer colocar sobre você a sua plena e soberana autoridade. Quem se submete à autoridade de Jesus é uma pessoa livre e é uma pessoa feliz. Amém? Você dá glória a Deus a isso? Não se deixa levar por doutrinas e por pregadores que vocês não conhecem. Os caras estão falando de tudo e pregando de tudo. Cuidado com o que você está ouvindo. Tenha bom senso. A Bíblia orienta: ouve tudo, retém o que é bom.
Se não for bom, não serve para você. Eu tenho um ditado na minha vida pessoal. Quem anda comigo sabe disso. O que não serve para mim, não serve para ninguém. É como aquela cesta que você ganha na empresa no final do ano. Nós não bebemos. Aí vem o tal do vinho, da champanhe, que está lá na cesta. Nenhuma maldade que está dando, mas nós não fazemos uso dessa coisa. Aí alguns irmãos vêm perguntar para mim: pastor, o que eu faço com o vinho que eu vou receber, que eu já ganhei, eu guardo, o que eu faço? Amado, se não serve para você, não serve para ninguém. Não dê de presente, não passe adiante. Cuidado para não ser um religioso. Pega o que não serve para você e joga fora. Jesus nessa noite está nos dizendo que algumas práticas da nossa vida nós temos que jogar fora. Nós temos que jogar fora costumes que temos como certo. Para mim isso é certo. Pode ser a tua visão, mas o que Jesus tem a dizer sobre isso? O que Jesus está ministrando no seu coração pelo Espírito Santo hoje? Há alguns hábitos que o Senhor precisa mudar na sua vida. Se você quer ser um homem livre, estar sob a plena autoridade do Senhor Jesus, Deus precisa quebrar alguns costumes da nossa vida, amém, irmãos? Maneira de falar, maneira de pensar, maneira de fazer. Eu não sei como você vive o seu dia a dia, eu sei como eu vivo. Mas se isso leva alguém à escravidão, peça ao Senhor. Deus tem o poder para mudar costumes antigos. Amém. Ele tem poder para mudar aquilo que é velho. Amém. E velho aqui nada tem a ver com idade. Cuidado. Porque às vezes você se denomina. Cuidado com os termos que você. Para começar por aí, cuidado com os termos que você usa com a sua própria idade. Nós nos desprestigiamos, nos menosprezamos diante da tremenda vida que o Senhor nos dá. Porque depois de alguma idade nós começamos a dizer o que sobre nós? Eu já estou ficando. Como é que é? Eu já estou ficando. Não tem nenhum aqui, né? Que já fez isso. Se nós usamos esse termo, é a mesma coisa você pegar a Bíblia, que ela se divide em Antigo e Novo Testamento. Ela não usa o termo, vamos lá no Velho Testamento. E de vez em quando nós falamos isso. O que nós estamos fazendo com a palavra de Deus? O que nós estamos falando com as promessas que o Senhor realiza em Jesus Cristo? Que são coisas velhas. Jesus aqui está tratando com algo que se tornou velho na vida daqueles homens. Se tornou um hábito. E eles fizeram um acréscimo. Já não prestava na visão deles. Fizeram um acréscimo, piorou ainda mais. Piorou ainda mais. O que era ruim, se for levar pela nossa visão, pode piorar. É o que acontece na nossa vida. Se nós não temos a visão plena do reino de Deus, do mover do Espírito Santo, do ensino da palavra de Deus, não é, irmão, entender, conhecer Bíblia, sabedoria bíblica, não se ganha apenas lendo a Escritura. É necessário algo muito mais profundo que Jesus está fazendo nesse texto com os doutores da lei. É necessário revelação da vontade de Deus sobre a vida humana. E o que Jesus está fazendo conosco essa noite? Ele quer revelar a sua vontade para a sua vida. Amém. E se a morte, a área recebida nessa noite, o Senhor Jesus tem o poder para mudar este tipo de coisa. Amém. Glória a Deus. Ele fala sobre isso. E expõe quem Ele é. Jesus usualmente não fala sobre isso. Ele não usa esse termo. Mas como a coisa está tomando uma dimensão maior, e ele começa a ser questionado na sua autoridade, ele falou de forma bem clara, quando ele fala de si próprio. Tudo que os escribas e fariseus faziam estava ligado ao templo. Se tivesse ligado ao templo, ao altar que eles conheciam, qualquer prática deles já teria um endosso de Deus. É o que eles pensavam. É o que eles pensavam. É como o voto corbã, que no passado, Marcos 7 denuncia essa prática, onde os filhos vinham, colocavam os seus bens, o tesouro da família, a poupança da família, colocavam sobre o altar, consagravam ao Senhor e falavam: é corbã, é santificado ao Senhor. Sabe qual era o resultado disso? Os escribas fariseus diziam: o que foi consagrado no altar não pode ser usado para fins mundanos. Sabe o que acontecia com os pais daqueles filhos que botavam os seus bens no altar? Seus pais ficavam na míngua.
na miséria, ficavam desassistidos. Quando a Bíblia diz que pai e mãe deve ser o quê? Honrado pelos filhos. E ele diz: vocês jeitosamente desobedecem à lei de Deus. Você não é velho, você é filho do Senhor. Agora, as formas como nós pensamos sobre a nossa visão da vida e fazemos, pode determinar que somos meros religiosos. Não importa a idade que você tenha, você está aqui para anunciar que o Senhor é justo e não existe nele, não existe no Senhor nenhuma maldade ou injustiça. Tudo que Deus faz é para o bem, independente da idade que tenhamos. Nós somos anunciadores da palavra do Senhor. Eu sou um pregador, não porque sou pastor, mas porque conheço a graça de Jesus. Você que me ouve foi chamado para ser uma testemunha, portanto, um pregador e uma pregadora do Senhor. Amém? Amém. Você dá glória a Deus a isso? Glória a Deus. Deixa Deus renovar a sua visão interior. Deixa Deus renovar o que você está vendo da vida. Deixa Jesus demonstrar que Ele é o Senhor do templo. Ele é o Senhor do templo. Ele é maior do que o templo. Ele é muito maior do que a nossa visão de fé. Às vezes nós limitamos o nosso relacionamento com o Senhor baseado naquilo que nós entendemos do Senhor. O que eu entendo é assim. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Se eu entendo, eu faço. Se eu não entendo, eu não faço e rejeito. Jesus não aceitava o proceder daqueles homens. Nunca os rejeitou. Nunca os excluiu. Nunca deixou eles para fora da soberana vontade do Senhor. Ainda que a sua vontade, a sua visão esteja errada, o desejo do coração de Jesus é que todos sejamos incluídos no reino do seu Pai. E onde está o reino de Deus nesse lugar? A alegria, a abundância de vida. Nesse lugar flui um rio de justiça sobre nós. A vida do Senhor, ela jorra para dentro de nós. Aí ele vai para o templo, ele vai para a sinagoga. Como não havia igreja em todos os lugares, os judeus construíram sinagogas na maior número de cidades possíveis, e ali eles ministravam a palavra de Deus. E estava lá no meio daquele povo, a Bíblia diz, um homem de mão ressequida. Um homem de mão ressequida. Você pode repetir isso comigo? Homem de mão ressequida. E por mínimo esforço que a pessoa fizesse, é fácil esconder uma mão ressequida, não é verdade? Não é fácil? Você coloca embaixo da túnica, eles usavam muitas roupas, colocava embaixo da túnica, estava escondidinha. Só que tem um detalhe: havia uma pessoa que sabia que lá no meio daqueles homens tinha um homem com a mão ressequida. Quem era? Era Jesus. E Jesus chama aquele homem para o meio do povo. Você pode imaginar que aquele homem está escondidinho num canto, sem querer ser notado, sem querer ser percebido. Jesus vai lá, pega aquele homem e traz para o meio do povo, bem no meio do povo. Ele falou: querido, você pode mostrar sua mão para nós? Eu fico imaginando a dificuldade daquele homem de expor a sua fragilidade, porque para ele, que era judeu, ter uma mão ressequida ou ter qualquer tipo de defeito físico era algo suficiente para mantê-lo fora do templo, fora do convívio social. Ele seria rejeitado por isso. Talvez ele tivesse se assustado com o que Jesus pediu para ele fazer, mas Jesus pediu para que ele mostrasse a sua mão ressequida. Você pode falar isso comigo? Mostrar para Jesus a sua mão ressequida. O que significa isso? Se Deus nos ama e Ele nos ama, e Deus não trabalha apenas para nós, mas o Senhor também quer trabalhar em nós. O Senhor quer trabalhar na sua vida. O Espírito Santo está aqui, e é uma unção nesse lugar, para que o Espírito Santo transforme todas as áreas ressequidas da nossa vida. O Espírito Santo está presente nesse lugar. A diferença do mover do Espírito da igreja por conta de Deus é que lá você fica 3 dias, irmão, só recebendo. Você fica só recebendo 3 dias. Não é 1 hora ou 2 horas do culto e depois você volta para sua casa. São 3 dias. 3 dias o Espírito Santo falando com você, abrindo, trazendo a luz, porque Deus não trabalha com coisas escondidas. Quem trabalha com coisas ocultas é Satanás, é o diabo. Jesus não faz isso.
Deus não faz isso. E os nossos problemas, nossos pecados, nossas fragilidades não são nenhum problema para Jesus. Ele não tem vergonha dos meus problemas, da minha forma de. Jesus não tem vergonha de mim. Jesus não tem vergonha de você. Ele não te exclui por causa da sua fragilidade. Ele não te exclui. Muito pelo contrário. Jesus te inclui. Mas para pôr a mão naquilo que tem que ser curado e tratado, isso precisa ser exposto. Isso precisa aparecer. E a partir daí, a partir do momento que está na luz, Jesus pode demonstrar que Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor do sábado, Ele é maior do que Moisés, Ele é maior do que a lei, Ele é Deus encarnado e Ele tem poder para tocar naquilo que está oculto em nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Jesus tem poder. Poderoso mesmo, Deus. Jesus tem poder para mudar o que você é. Amém. Você que me ouve nessa noite, não saia daqui sem que o Espírito tenha tocado em você e curado todas as suas feridas de alma. Não saia daqui até que o Espírito Santo tenha mudado a sua forma de ver e enxergar a vida. Nós precisamos enxergar a vida e as pessoas, não com os nossos olhos, mas nós temos que adquirir o olhar de Jesus. Amém, Senhor. Quantos aqui querem isso para a sua vida? Amém, Jesus. Quantos aqui querem isso para a sua vida? Oh, Deus. Adquirir o olhar de Jesus. Você quer isso para você, meu irmão? Você quer isso para você, minha irmã? Jesus estava presente no templo. Falou: vem cá, filho. Vem cá. Chega perto de mim, vem cá. Eu sei que você é envergonhado, você é rejeitado. Não precisava Jesus usar a palavra. Jesus não precisava fazer uma descrição técnica do que aquele homem estava passando. Jesus nunca precisou fazer isso, porque Jesus previamente já sabe disso. Ele sabe que a tua área de seguidão é a tua área de maior dor, é o teu dilema, é o teu maior trauma. Talvez seja rejeição, talvez seja uma enfermidade. Amados, há muitas coisas que fazem nos sentir pessoas secas, e a coisa parece que é meio contagiosa. A nossa tendência é bem humana, isso demonstra a nossa fragilidade. Parece que alguma coisa não vai bem, logo nossa mente começa a nos dizer que está tudo errado, não é verdade? Não, meu amado, não é que está tudo errado, é que você tem um problema na sua vida, você tem que resolver o problema, não é que toda a sua vida está errada. Nós já andamos com Jesus há algum tempo. O fato de andar com Jesus, conhecer a sua palavra, Deus já tem gerado em nós, pela palavra e pelo Espírito, santidade de vida. Tem coisas que nós estamos indo muito bem, bendito seja o nome do Senhor. Prova disso foi o concílio que tivemos hoje de manhã. Irmãos, isso não é concílio. Concílio nessa igreja não é concílio, é culto. E nós glorificamos a Deus pelos feitos dentro desse lugar. Amém. Mas nós temos que ter coragem de pôr as nossas áreas de morte. Nós temos sido desafiados pelo Espírito para fazer isso. É assim que nós vivemos aqui. Não porque eu quero, não sou eu que quero isso. Isso é grande demais. Irmão, não passa pela minha mente ou pela tua o que o Senhor quer fazer. Mas se alguma coisa não está bem, em nome de Jesus, nessa noite, vai ficar boa. Amém, Jesus. Porque Jesus tem poder para tocar nessa área da sua vida. Aleluia. Jesus tem poder para te libertar. Quem sabe precisa mudar a sua autoimagem. Você está com uma autoimagem destrutiva. Você pensa de si só que não presta. Ah, eu sou velho, não servo mais para nada. Serve sim, você é útil. Se você ainda está vivo, é porque você é útil. Vimos o irmão Eduardo aqui falando: se você respirou hoje, dá glória a Deus. Fica contente. Levante seus braços ao céu, glorifique o nome do Senhor. Isso quer dizer que para o Senhor eu ainda sou útil. Eu ainda sou útil. E por que você sabe disso, pastor? Muito simples. Porque eu estou vivo. O vigor do Espírito passa pelas minhas entranhas, passa pela minha mente. O Senhor gera a vida em mim. Aonde o Senhor Jesus está, nesse lugar, a vida e vida em abundância. Por que você tem se sentido um traste? Uma coisa de menor valor. Não é assim que Jesus se vê. Você pode estar com uma área de sequidão aí, um problema, mas se está faltando água, Jesus é a água que sacia a nossa sede. Ele tem poder como fez com aquele homem. Você pode imaginar o espanto que Jesus causou naquela sinagoga aquele dia? Vem aqui, mostra a sua mão. Vamos ler o texto. É uma coisa fantástica.
E eles estavam perguntando se era lícito curar no sábado. Jesus simplesmente chama o homem, chama aquele homem da mão ressequida, e diz o seguinte, versículo 13: então disse ao homem: estende a mão. É como se Jesus falasse: mostre para todo mundo a sua deficiência, não tem vergonha. Estava escondidinho, com a mão escondida lá, mostre para todo mundo qual é a sua fragilidade, não tem problema, não tenha medo, mostra qual é a sua fragilidade. E ele mostrou. Talvez tenha tido dificuldade, ficou pensando, olhando: será que agora vamos expulsar da sinagoga? Porque aqui pecador não tem vez. Pecador não tem vez. Mostra a sua fragilidade. Jesus pediu para aquele homem fazer isso. E nós observamos no texto que aquele homem não resiste. Quando Jesus fala, nós temos facilidade de entender a voz do nosso pastor. Nós somos ovelha do pastoreio dele, ele cuida de nós. E a Bíblia diz que ele estendeu a mão. Repita comigo: ele estendeu a mão. Nós temos que entender o que Jesus está fazendo aqui. Deus trabalha por você. Deus trabalha em você. E o Senhor quer usar a tua vida para que o nome dele seja glorificado. A forma mais fácil que nós temos de pregar o Evangelho é mostrar às pessoas que não creem no poder de Jesus, através da transformação que ele tem operado em nós. Porque quem anda com Jesus tem uma vida transformada. Amém. Quem anda com Jesus tem uma vida transformada. Jesus não faz reforma, Jesus não faz emenda, não costura pano novo em tecido velho. Jesus não faz nada disso, porque quando Jesus se manifesta em nós, é para transformar o velho em novo. Amém. É para pegar o que não tem força e dar força. É pegar o que está cansado, ele retira o cansaço e coloca o vigor. É pegar aquele que não anda, não tem capacidade de andar, e faz o que não anda, não apenas andar, mas dá capacidade de correr. É pegar o que está se arrastando como um animal, elevar numa situação tão elevada, que agora ele voa como uma águia. Você não foi chamado para ver como uma galinha, você foi chamado para ver como uma águia. Ter visão dos lugares elevados. Você não foi chamado para ser uma galinha, você foi chamado para ver como uma águia no Senhor. Mas para isso Deus precisa renovar as nossas áreas de sequidão. Nós temos que beber da fonte da água da vida. Aquele homem expôs a sua fragilidade. Quando ele fez isso, a Bíblia relata que aquela mão ressequida, aquela mão que estava com problema, quando ele estendeu, e a Bíblia relata, e ela ficou sã como a outra. Repita comigo: e ela ficou sã como a outra. Se há uma debilidade em nós, nós expomos isso ao Senhor. O Deus que trabalha por nós, que trabalha em nós, tem o poder de transformar essa debilidade em virtude. Isso é o mistério de Deus, irmãos. Aqui as palavras são difíceis de poder explicar, mas é um mistério que nós entendemos só pela fé. É algo do tipo: eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que Deus está agindo, porque a coisa em mim está mudando, e está mudando para melhor. Está começando a melhorar, meu coração está ficando um pouquinho mais misericordioso, a minha visão está um pouquinho diferenciada, eu já não olho mais para as pessoas como olhava, parece que eu estou começando a enxergar como Jesus enxergava. Você já não fica delatando o pecado, já não é mais aquele que fica apontando o pecado a todo mundo, já há misericórdia no teu agir. Quando você vê alguma coisa errada, você se dispõe à intercessão. Não importa de onde vem o problema. Uma pessoa transformada por Jesus, não importa muitas vezes onde surgiu o problema. O que importa é a graça do Senhor agir na vida daquele que necessita. E naquela sinagoga, naquele dia, Jesus agiu com superabundante graça. O homem de mão ressequida estendeu a mão ressequida, e a Bíblia diz que aquela mão seca se transformou normal, ficou sã como a outra. O que era motivo de vergonha, agora é motivo de alegria. Nós causamos alegria no Senhor quando entendemos que nós somos chamados para trabalhar e produzir discípulos, frutos, gerar frutos através do nosso testemunho. Se você não está ganhando discípulos, irmão, preste atenção na sua vida. Preste atenção na sua vida. Tem algo errado aí. Será que você não se tornou religioso?
Será que você não se tornou um Cristo da igreja? Porque nós nos incomodamos. Nós nos incomodamos sim. Quando eu não faço e eu vejo gente fazendo. Aqueles homens se incomodaram. E que escrevem os fariseus, porque não iam com Jesus, mas havia os discípulos que iam. E quando eles necessitavam, Deus entrava com provisão na vida deles. Quando não, o próprio Senhor Jesus entrava com provisão na vida deles. E se incomodava aqueles homens. Eu não quero viver incomodado pela bênção que Deus tem dado a outros homens aí, não. Outros homens, outras igrejas. Pelo contrário, eu oro e trabalho para que a bênção que Deus vai derramar, está derramando nesse lugar, comece a incomodar as pessoas aí fora. As pessoas têm que olhar para mim e para você e perceber que há um mover do Espírito Santo nesse lugar. Que Deus está presente aqui. Está acontecendo algo que só Deus faria. Homens e mulheres de mão ressequida, coração ressequido, mente ressequida, estão sendo transformados pela graça de Deus. E o que era doença, agora é saúde. O que era incompreensão, agora é misericórdia. É isso que Deus quer. Misericórdia. Ele não quer sacrifício. A gente vai para o sacrifício quando desobedece. Lei é para injusto. O justo cumpre a lei. Amém, irmãos? A lei não foi feita para o justo, porque o justo não tem dificuldade nenhuma em guardá-la. A lei não foi feita para o misericordioso. Um homem misericordioso, vendo seus irmãos com fome entrar no seu milharal ou no parreiral comendo as suas uvas, ele sentaria para comer junto. Falou: vem, meus irmãos, vamos comer junto. Deus proveu é dele, vamos comer. Está aqui. Agora, uma pessoa que não tem visão de Deus fala: estão me roubando. Eu, quando era moleque, agora, levei tanta pedrada, com tanto cachorro que eu pensava que eu estava roubando, eu só estava com fome. Ô povinho terrível. Eu só estava com fome. Depois de tanto brincar nos riachos e nos outros lugares lá, correr atrás dos animais, chegava uma hora que estava fome. Eu vi o milharal, não tinha dúvida, ia lá e pegava espiga. Hoje eu sei que podia fazer isso, mas os caras não são judeus, não entendem nada disso. Aí é espingarda de sal, é cachorro correndo. Uma vez eu subi isso lá atrás do colégio do SEDEC, lá no Aguarinho. Eu não sei como é que eu subi aquele muro até hoje. Uma coisa eu sei, os tamanhos dos corpos eram enormes. Não para ver onde é que eles estavam, não parei para ver. Subi o muro rapidamente, antes que eles me pegassem, junto com a minha turminha, irmãos. O Senhor tem graça sobre a sua vida, mas Jesus não trabalha com nada escondido. Tem que vir à luz. Apresenta para Jesus. Qual é o seu problema? Jesus tem poder para resolver o seu problema hoje. Ele quer tratar você nessa noite, Ele quer te curar, Ele quer te trazer vida. Você quer isso? Quantos querem isso? Qual é o seu medo? Deixa o amor de Jesus envolver seu coração. Deixa o amor dele lançar fora todo medo. O amor de Jesus não produz temor, ele traz paz. Amém? Quantos querem isso para sua vida? Só o Marcão? Quantos querem isso para sua vida? Levanta sua mão. Você pode ficar em pé? Nós vamos orar juntos agora. Eu tenho um problema, Senhor, mas eu quero que o Senhor me ajude agora. Você fecha os seus olhos agora, não olhe para lado nenhum, você fecha os seus olhos. Você vai falar com o Espírito Santo, que está ministrando no seu coração nessa hora. Fala com o Espírito Santo, fala: Senhor, o Senhor contempla a minha vida e sabe, eu tenho áreas de fragilidade. Tem certas coisas que para mim são difíceis demais. E essas coisas não apenas passam por mim, mas elas agarram na minha alma, agarram na minha mente. Mas nessa noite eu quero colocar isso na luz de Jesus. Eu quero que o Senhor me ajude a superar essas coisas. Eu não quero ser um homem religioso, viver das coisas, das experiências do passado no Senhor. Eu quero ter experiências novas com a sua graça. Hoje é o tempo da renovação do Espírito Santo nesse lugar. E se você deseja que Jesus renove a sua experiência com Ele, eu quero te convidar a vir para o altar dele, porque nesse altar a bênção do Senhor está presente, e o rio de justiça do Senhor flui nesse lugar, e os anjos do Senhor estão aqui para trazer a sua bênção e lhe entregar. Você vai sair do seu altar, do seu lugar agora, e você vai vir até o altar.
E aqui no altar nós vamos estar orando junto. Faça isso agora em nome de Jesus. Venha para frente. Pode se aproximar.